Ok. Bom dia, vamos lá. Peguem a Bom dia, professor. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Bem, Olha! você? Olha! Tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos aí, vamos aí. Ai, ai, vamos lá. Nossa aula de história moderna, moderna? Será que é moderna mesmo? Vamos ver aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Conquista da América. História moderna mesmo, né? Então, a gente vai falar um pouco hoje sobre a historiografia dos povos africanos. Está lá no capítulo 1 do vocês. Então, nós temos lá um quadro, né, com o ensino obrigatório de história e cultura afro-brasileira, certo? Então, essa é a nossa temática de hoje. Nós vamos especificamente já direto lá para a historiografia. O que é a historiografia, né? Vocês sabem, historiografia é um estudo da história, né? Então, como que nós compreendemos a história, né, através de como ela se apresenta como história? Porque existem diversas formas de você interpretar a história, né? Existem histórias positivistas, né? Existem histórias oficiais, existem histórias também, né? Também vamos colocar assim, crítica, né? Então, a concepção de história durante a própria história, ela teve um efeito impactante, né, na história da humanidade, principalmente do século XIX para o século XX, ou seja, 1800 para 1900, a partir do iluminismo, a partir de quando a história se torna uma ciência. Até então, nós tínhamos uma relação, né, do passado, tá, registrado por escribas, né, registrado por pessoas que sabiam ler e escrever. Então, por exemplo, deixa eu contar uma coisa para vocês. Vamos lá, por exemplo, lá uma guerra, né, uma guerra medieval lá. Então, coloca lá o rei, né, vai para a frente de batalha, claro, não para a guerra exatamente, né, quem vai são os seus súditos, né, e na medida que essa batalha seja vencida por um rei, é registrada por alguém que está nesse campo de batalha, né, e é registrada da forma como o rei queira que seja registrada. A história muitas vezes foi feita dessa forma, ela não foi feita com senso crítico, né? Ela foi orientada a ser feita daquela forma. Então, se compreender história muitas vezes é perigoso. Por quê? Porque você às vezes, será que você está sabendo o que realmente aconteceu ou que aquelas pessoas daquele momento gostariam ou querem que fique para a posteridade daquela forma. Por exemplo, você pensar um quadro, né? Nem todos os quadros pintados, principalmente pintados, né, representando a nobreza da idade moderna e idade contemporânea, são exatamente aquilo que você vê, né? Aquele cara pomposo, por exemplo, o rei lá, como é o nome dele lá, o Luís, né? O Luís IV, se eu não me engano, né? O Rei Sol, se eu não me engano, né? Todo pomposo lá, né? Com aquelas vestes elegantes, né? Todo bonitão, com uma pinta no rosto. Cara, nem sempre o cara era aquilo lá, cara, entendeu? Tem um caso, por exemplo, se vocês assistirem as cartas de Goya, né? Quando ele vai o Goya, quando vai pintar a rainha, né? Daí ele representa ela como ela é mesmo, né? Não foi aceito, né? Ela quase mandou prender o Goya, né? Por quê? Porque era um retrato da fiel, né? Então, a história, nós temos hoje a historiografia, né? Ela é uma ciência que estuda os feitos históricos, né? Então, como é que nós fazemos? Então, através das fontes
Nós pegamos lá um livro lá de história da Idade Média. E aí tentamos, né, reconstruir aquela história. Nós temos uma base, mas será que aquilo é aquilo mesmo? Né? Será que a vida dos camponeses é aquela vida que está representada no livro? Será que o senhor feudal, né, daquele condado, daquela região, era tão bom como ele aparece ali, registrado? Então você retoma, então você vai buscar o que é esse passado. Aí compreende a historiografia, ela trabalha com ferramentas como né, a antropologia, como a arqueologia, né, de se buscar, né, fontes para nós confrontarmos, né, o que realmente deveras tivesse acontecido ou aconteceu. Vou tomar um gole de água aqui. Então, antes de nós entrarmos nesse quadro aqui, que é sugerido pela Lei de Diretrizes e Bases aqui, né, que fala sobre a questão da história afro-brasileira, como que ela deve ser e tem que ser, né, e deve ser feita, deve ser, né, aplicada nas salas de aula, né, porque ainda hoje é difícil você, quando você fala sobre história da escravidão, né, vou contar uma coisa para vocês. Eu, como sou um pouquinho mais velho que vocês, né? Na minha época, né? Quando eu estudava história lá em 1900 e bolinha, lá, o primeiro contato que eu tive com história, assim, de livros, não tinha internet, não tinha muita coisa, né? Como nós temos essa parafernália que vocês têm hoje, não tinha. Então, nós tínhamos livros, o físico, né? E você pegava um livro de história, né, cara? Então, não era uma apostila, um livro. Pegava um livro de história, né? Então, você abria o livro ali, você via ali, né, cara? Gravuras, algumas coisas, assim, né? E quando chegava na história da escravidão, né? Era primeiro, era de um livro de 70 páginas, era meia página falando sobre escravidão, muito pouco, né? E você tinha, era assim, era um assunto para você entender que o Brasil teve escravo durante a colonização e o império, tá? Isso é que eu lembro da minha época. Os livros assim que foram um pouco mais críticos na minha formação de ensino fundamental, tá? Era um livro que falava assim, tipo, como foi formado, um pouco meio de sociologia, mas claro, totalmente conturbada a ideia, como se formou o povo brasileiro. Então, eles fizeram uma espécie de uma matemática, tá ligado? Tipo, branco com negro dá mulato. Negro com índio dá cafuza. Eu lembro até hoje, porque era para decorar aquilo, né? Escravo, a palavra escrava estava relacionada ao quê? A negro, né? Você não tinha, por exemplo, você não estudava, quando estudava Grécia, Roma, Grécia, Roma, Grécia, você estudava, isso tudo é historiografia, tá? Você estudava mitologia grega, mitologia romana, né? Ai, que fantástico! Não, porra, Grécia e Roma, a escravidão ela ocorre no mundo desde que o mundo é mundo. Escravidão não é só negro, escravidão é brancos, culturas, várias culturas foram escravizadas. Se você pegar, por exemplo, a Bíblia, você pega a Bíblia lá, né? Você tem lá a escravidão dos hebreus, né, os egípcios, né, que foram escravizados no Egito, certo? E, né, você tem uma série de questões que envolvem uma historiografia que antigamente não era conhecida, tá? Então, você pegava a Idade Média, por exemplo, na história da Idade Média, eu adorava a Idade Média. Bom, eu nasci para a história, né? Tem muita gente que não sabe, muitas vezes eu sempre soube que eu nasci para isso daqui, pela paixão que eu tenho pela história. Então, na Idade Média, assim, eu pirava, cara. Eu tinha, né, a Idade Média, um castelo medieval, né? Eu era uma criança, né? Então gostava, adorava aquilo, passava ó, dormia, babava em cima do castelo, né? Aquele castelinho que eu fazia com de papelão, loucura, né? Mas era uma coisa que era, de uma certa forma, você era sintonizado aquilo, né? Você era levado a pensar a história daquela forma. No ensino médio é que eu tive um contato um pouco mais crítico, mais no terceiro ano, né? Que eu tive um professor mais descolado, que foi um professor que realmente eu vi que era aquilo que eu queria fazer.
Que daí sim veio toda uma estrutura, uma reestruturação do pensamento da história. Dentre eles é o que nós estamos estudando aqui, que é a própria escravidão. Então, a escravidão, ela tende, se vocês virarem a página de vocês, nós temos lá na página 16, você tem a historiografia sobre os povos africanos. E como eu tenho que usar a apostila agora, então vamos usar a apostila agora. Lembrando uma coisinha para vocês aqui. Essa foto de fundo é uma foto de um antigo quilombo no Rio Grande do Sul, tá? Que pertence a uma família hoje, né? Então, aquele pé ali, aquela árvore ali, uma árvore chamada de seringueira, né? De seringueira. Então, aqui era um antigo quilombo. Nós vamos ver o que é um quilombo, vamos entender um pouco mais. Aqui está né, o endereço da onde eu tirei aqui essa imagem, né? Então, prestando contas aqui, né? Bem, na historiografia sobre os povos africanos, então foi mais ou menos o que eu contei para vocês aqui, ó, lá. O estudo sobre o continente africano, né, passaram a ganhar mais espaço em meados de 1960. Entretanto, houve limitações na produção do conhecimento histórico sobre as sociedades que formavam o continente africano. Os historiadores dão conta de algumas linhas investigativas a respeito da África. Realmente, nos anos 60 se prestou um pouco mais de atenção no continente africano, porém, assim, o que veio à tona foi um certo esoterismo daquele lugar, né? Um confronto com a cultura, com a nossa cultura. Não só a nossa, mas com a cultura do mundo. Então, passaram a olhar de uma forma diferente, mas de uma forma esotérica. Ó, como são esotéricos, como se pintam, como cantam, como comem, como dançam, como isso, como aquilo. Cara, era superficial, entendeu? O aprofundamento, ele veio muito mais recente. Você entrar em contato com a cultura, né? Você entender a cultura, isso demora muito. Né? Por quê? Porque você tem que abrir mão da sua cultura. Você entender o porquê, né? Uma tribo africana enterra uma criança viva, né? Um recém-nascido vivo. Você tem que se despir, tá? De suas crenças, de sua cultura, para você passar a entender. Não é assim. O mundo é muito hipócrita, galera. Tá ligado? O mundo é muito hipócrita, né? Ah, eu aceito a relação homoafetiva. Mentira. Você tolera. Aceitar é outra coisa. Porque aceitar você tem que se despir da tua cultura, do teu pensamento. Daí sim, né? Você tolera. As pessoas são tolerantes. Né? Então, eu aceito. Você não aceita nada. Você tem que entender. Você tem que ir lá. Você tem que conhecer. Você tem que conviver. Se você não consegue fazer isso, você tem que estudar, então. Né? Por quê? Porque isso daí sim, daí você passa. Porque a partir do momento que você conhece, você absorve. E as pessoas não querem fazer isso. Tá? Tem muito cristão de Bíblia na mão com uma Bíblia na mão e o crucifixo na outra, que é mais fundamentalista de qualquer outro tipo de religioso. E eu estou falando católico, tá? E olha que eu sou católico. Né? Então tem que se despir das coisas. O que é se despir? Não você deixar de acreditar, né, naquilo. Não estou falando da religião, estou falando de tudo, mas num amplo maior, numa amplitude maior. Não é você deixar de acreditar, mas você, né, absorver o outro. Né? Isso é conhecimento, isso é você aceitar, é você absorver o outro, não é você acreditar no que o outro acredita e deixar de acreditar naquilo que você, mas é você absorver, você compreender aquilo, né? Você fazer parte daquilo que viemos fazer parte, né? Que é a humanidade, né? A humanidade, fazer parte do convívio, né? Aceitação,
É isso que nós... É disso que nós precisamos, né? Não um tanga frouxa aí falando besteira e se achando porque é melhor do que o outro, porque tem uma religião. Não, não, cara, isso daí não tem nada a ver. Isso daí é um completo desfocado. Quer que eu dê o exemplo de um? Se vocês falarem sim, eu dou exemplo. Querem ou não? Sim. A Damares. Conhece a Damares? Sim. Então, é uma completa idiota. Uma completa idiota. Ela não tem nada de religioso por detrás daquilo. Se ela tem de religiosa, a única coisa que ela tem da religião é a Inquisição. Tá? De ficar... aquela mulher pensa mais em sexo do que eu, sacou? Porque, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, tá? Ela é o tipo de pessoa que queima a cara da religião, né, cara? É o tipo de pessoa que é vingativa, tá? Que queima a cara da religião, para quem quer uma religião ecumênica, para quem quer um pensamento ecumênico, um pensamento de aproximar do outro, para quem quer realmente aproximar as pessoas, né, com vamos colocar assim, a metafísica, para quem não acredita em Deus. Para quem acredita em Deus, o próprio Deus, né? Os próprios ensinamentos de Cristo, de Buda, de Shiva, tá? De Ogum. Olha a coisa mais barra, olha a coisa mais louca, já falando sobre historiografia, olha que coisa mais bacana que foi a última encíclica do Papa Francisco. Falando sobre a africanidade, falando sobre Oxum, né? Na declamação dele, daquele poema do Vinícius de Moraes, recentemente no Vaticano, falando sobre cultura de terreiro, cultura africana, cultura de terreiro. Isso é religiosidade. Isso é religião. Religião, o que é religar? Religião é religar. Isso é religar o ser humano com a superioridade. Não importa qual vocês acreditem, né? Isso é religar. Ou não acreditem também. Não acreditar, o que interessa é você fazer o bem para o outro. Tá? Não adianta você ficar debaixo da batina do padre ou debaixo da Bíblia do pastor e sair de lá e fazer o mal para o outro, né? Mentir e tudo mais. Isso não adianta. Isso não é nada se você faz e continua sendo um ser humano hipócrita, materialista. Né? Então, vamos voltar lá e falar um pouco sobre como foi entendida essa questão da historiografia. Vamos lá. Linha colonialista, eurocêntrica. Então, o que é eurocêntrica? É a Europa como centro, né? Deixa eu tomar um gole de água aqui. Durante muitas décadas, né? Quem sabe até, eu acho que até século, pode-se falar de uma história secular, não é uma palavra secular de como se entende, mas por um bom tempo, né? Nós passamos a entender a história provinda, né, de uma superioridade eurocêntrica, da Europa. Né? Até hoje tem uma galera moderninha que fala assim, ai, a mãe Europa. Que mãe Europa, o cacete, meu? Que mãe Europa, meu? Se for assim, então vamos colocar o Brasil como o centro de tudo, né? Vamos colocar qualquer região onde a gente queira que coloque, mas historicamente, arqueologicamente, né, o mundo, os homens surgem aonde? Surgem ali da África setentrional, né? Os primeiros, pelo menos os vestígios e os fósseis mais antigos, né, que correspondem à humanidade, são dali. Né? Mas pela visão eurocêntrica, não. Tá? Vamos ver como é que é a visão eurocêntrica historiográfica a respeito de África lá. Ó. Esta corrente, que é a corrente colonialista e eurocêntrica, né? Esta corrente foi desenvolvida no contexto do século XIX, 1800, então ela já tem um século, já tem pelo menos um século, mais de um século, né?
e produziu uma visão sobre a inferioridade dos africanos. Olha só que loucura. Frente ao mundo civilizado, tendo predominado até a primeira metade do século XX. Então, até início de 1900, até metade de 1900, 1950, predominou essa ideia, a inferioridade africana. O africano como inferior, por quê? Porque vivia em tribo, né? Porque ainda não estava ou não compreendia-se como uma cultura que vivia sobre o império capitalista ou sobre o império do consumo. Essa é a ideia. Em algumas obras, os povos africanos, por não dominarem a escrita, chegaram a ser qualificados como povos sem história, assim como fizeram com os índios aqui. Essa é a visão eurocêntrica. Por quê? Porque eles são os melhores. Eles são os civilizados, né? Eles são, cara, né? Besteira total, meu amigo, né? Como nós temos uma visão lá do passado que não compreende, não compete mais para nós entendermos a nossa a cultura do povo africano ou do povo indígena, porque nós falamos do povo africano, nós falamos aqui do povo indígena, sacou? Né? Então, uma cultura extremamente rica que indifere saber ler ou saber escrever ou ter vamos colocar, uma história registrada. Se for a história registrada como esses caras têm, que é uma história falsa, como eu coloquei para vocês no começo da aula, não adianta nada. É uma falcatrua. Né? A história que eles têm é uma história que corresponde ao patrimônio patrimônio imaterial, que é o patrimônio que transmitido de cultura a cultura, e não se perde isso, como nós temos, por exemplo, os índios aqui, não se perde. Né? Existe quase vamos colocar uma sacralidade, né? Um sagrado ao se preservar a cultura. É diferente da nossa, que temos todos os meios para que isso aconteça, e o que nós fazemos? Né? Nós trocamos assim abertamente pelo que virá, pelas coisas que virão, e deixamos o passado a desdém. Né? Então não adianta nada. Não adianta você ter uma tecnologia avançada se você não sabe como utilizar ou não sabe por que se deve utilizar ela. Né? Não se mantém a identidade, não está ligado ao compromisso com esse passado. Tá? Então não adianta nada, não adianta nada. Então a visão eurocêntrica, o que? Ela subjugava os africanos, a cultura africana. Tá? Por quê? Simples, porque boa parte dos povos que foram dominados em suas regiões. Os europeus dominaram, ingleses, alemães, dominaram os caras em suas regiões. Outra que, por exemplo, a Península Ibérica, portugueses e europeus, quando usufruíram da violência da escravidão, não levaram para suas terras, não levaram para Portugal, não levaram para a Espanha, trouxeram para cá. E como estavam colonizando aqui, então foi fácil de fazer isso. Foi fácil de violentar essas culturas africanas. Foi fácil de violentar a cultura do indígena brasileiro. Foi fácil, estava longe, não tinha a comunicação que nós temos hoje. Então faz o que bem entende. Entenderam? É isso aí, brothers and sisters. Aqui, ó. Olha lá, linha afrocêntrica. O que é a linha afrocêntrica, né? Afrocêntrica compreende-se como uma linha africana, né? Essa abordagem predominou entre 1960 e 1980, nascendo um contexto de construção dos estados contemporâneos africanos. C, firmando como corrente da superioridade africana. Nessa corrente, ou nessa vertente, os africanos promovem reflexões sobre a sua identidade, qualificando a África como uma matriz de irradiação atualizada, né? Desculpa, civilizacional. Então, a partir dos anos 60 até os anos 80, se passou a produzir um material, passou-se também a construir em universidades, passou-se a construir escolas, passou-se a preservar a cultura. Em vista do quê? Em vista daquilo que se tinha até então, que era uma visão eurocêntrica. Então, durante esse período, ainda continua, né, muitos homens, muitas mulheres, né, foram até esses países, até essas culturas, ajudar na reconstrução, cara.
né? Eu tive vários professores na PUC que foram para o Timor-Leste, foram para regiões lá, inóspitas lá, ajudar né, na orientação, e professores que eu digo, não estou falando professor, né, de ensino fundamental, ensino médio, estou falando de doutores, pós-doutores, PhDs, que foram, cara, foram ganhar um terço daquilo que eles ganhavam, porque foram ganhar muito menos, mas foram com o intuito de ajuda. Existem vários filmes a respeito disso daí. Bacana esse lance aí, cara, né? Não fomos nós especificamente que fizemos isso, mas nós devemos um certo respeito a eles, né? Em todos os sentidos. Então, é assim que as coisas se constroem, né? Ajudando, não destruindo, né? Colonização foi a destruição. Quando você coloniza, você impõe o outro ao seu pensamento. Tá? E é necessário que você faça isso, porque senão o outro não compreende e não faz. Então, você utiliza do quê? Né? Você utiliza da violência. Né? A violência tem mil e uma faces, né? As mil e uma faces da violência. Né? Dentre elas, é você destruir a cultura de um povo. Talvez seja a pior de todos. Você se torna um morto-vivo. Né? Você não tem mais com o que se identificar. Né? Você perde isso. Você perde o chão. Né? Quando você não tem com o que você se identificar. Tirar a vida é rápido. Vai lá e morre e acabou. Agora, você viver sem uma identificação, você viver sem uma relação, você viver sem a harmonia, né? Sem a felicidade de se viver, isso é pior do que qualquer outra coisa. Né? Então, a última aqui para vocês. A história cultural africana ou linha recente que nós vamos dar mais ênfase nas nossas aulas, tá? Esta corrente de historiadores intelectuais ganhou corpo a partir de 1990, procurando superar as argumentações anteriores. A defesa era avaliar a história africana a partir do seu pluralismo, das várias culturas, né? Avaliando suas especificidades e sua diversidade, inclusive com métodos e pesquisas atualizados. Essa corrente a qual eu me enquadro. É uma corrente diversificada que não quer e não faz questão nenhuma de falar em superioridades, nem de um lado nem de outro, nem da supremacia da corrente geocêntrica, né? Desculpa, não, eurocêntrica, como se falar também de uma superioridade africana, né? Como resposta à eurocêntrica, né? Uma espécie de vingança. Não, a gente tenta fazer um meio termo. Mas isso fica para outra aula, beleza? Bom, um dia para vocês. Amanhã nós vamos continuar nessa mesma aulinha aqui que nós estamos tendo com vocês aqui, tá bom? Tchauzinho!